A volta histórica de Roberto Dinamite relembra uma goleada do Vasco sobre o Corinthians depois da vinheta. Fala pessoal, bem-vindos a mais vídeo do canal Respeita Meu Manto. Bom, despedir-se de um ídolo não é uma tarefa fácil. Principalmente quando ele faz a carreira dele inteira no clube. Agora imagina só, ele voltar pouco tempo depois e ainda por cima num jogo histórico, ou melhor, numa noite memorável. Foi exatamente isso que aconteceu com Roberto Dinamite, mais precisamente no dia 4 de maio de 1980, quando ele retornou ao Vasco e foi o protagonista de uma goleada histórica contra o Corinthians. Mas antes de tudo, quem não é inscrito, seja muito bem-vindo. Este é o canal Respeita Meu Manto. Cheguei like maroto, compartilhem esse vídeo agora sim. Simbora relembrar essa goleada histórica e claro, a volta triunfal de Roberto Dinamite com a camisa do Vasco. Bom, antes de tudo, vamos relembrar rapidamente a carreira do Roberto Dinamite. Ele que começou nas categorias de base do Vasco. Para vocês terem uma ideia, até ele se transferir para o Barcelona, ele jogou exatamente 8 anos do Vasco, de 1971 até 1979, ou melhor, final da temporada de 79. Nisso ele conquistou campeonatos cariocas, conquistou o Brasileirão de 1974, ou seja, ele já tinha status de ídolo com a camisa vascaína. Porém, acabou sendo negociado com o Barcelona da Espanha, uma negociação que envolveu muito dinheiro, mas que acabou desagradando ao mesmo, que não conseguiu se adaptar ao futebol espanhol e pouco mais de 3 meses depois ele já estava de volta ao Brasil e mais precisamente ao Gigante da Colina. Porém, o Flamengo tentou negociar, ou seja, o Flamengo foi o primeiro clube que queria trazer ele de volta para o Brasil, mas o Vasco atravessou a negociação e garantiu o retorno do seu ídolo ao clube. E vejam só, a reestreia dele foi num jogo contra o Corinthians no Brasileirão de 1980 e a torcida vascaína lotou o Maracanã. Mais de 100 mil pagantes foram assistir a volta do ídolo e claro, viram também uma tarde e noite memorável dele. Tá gostando do conteúdo, pessoal? Que tal deixar aquele like maroto? Quem não é inscrito, seja muito bem-vindo. Compartilhem esse vídeo e sigam o canal nas redes sociais. O Instagram é @respeita meu manto e o TikTok e o Kawaii é Respeita Meu Manto. Agora vamos continuar relembrando essa volta histórica de Roberto Dinamite com a camisa do Vasco. E o jogo no Maracanã começou bem acirrado. As duas equipes queriam partida, mas foi o Corinthians quem começou melhor e abriu o placar com Caçapava. Parecia que os corintianos iriam conseguir estragar a festa vascaína. Pois é, parecia! Mas aí, gente, quem tem estrela faz história. E aí, quando a bola caiu nos pés de Roberto Dinamite, começou o massacre vascaíno. Foi dele o empate do Vasco. Logo em seguida, né, o Corinthians abriu o placar, porém o Vasco não se abateu, foi pra cima e empatou o jogo com o Roberto Dinamite. Mas vejam só, ele estava tão inspirado naquela tarde e claro também começo de noite, que ele queria mais e muito mais. Foi dele o segundo gol do Vasco, a partir daí o Gigante da Colina passou a dominar a partida, mas o Roberto Dinamite estava mesmo era com fome de gols. O período que ele ficou no Barcelona não foi proveitoso, mas em compensação, quando ele voltou ao Vasco, meus amigos, ele fez a festa. E foi dele também o terceiro gol da partida, um hat-trick, ainda no primeiro tempo, para vocês terem uma ideia de como ele estava inspirado naquela tarde. E também foi dele o quarto gol vascaíno, Vasco 4, Corinthians 1, vejam só. A partir daí, a festa já estava armada, a torcida já estava extasiada com o que viu, porém, o Corinthians ainda diminuiu no primeiro tempo com Sócrates. Vasco 4, Corinthians 2, a torcida que havia pagado o ingresso já poderia pagar de novo, pois teve um primeiro tempo espetacular. Mas a festa continuou ainda no segundo tempo, pois Roberto Dinamite queria mais, e foi ele também que anotou o quinto gol vascaíno. Vasco 5, Corinthians 2, gente, a partir daí a torcida foi ao delírio e a volta triunfal dele foi marcada por essa goleada, né? Vasco 5, Corinthians 2, ou melhor, Roberto Dinamite 5, Corinthians 2, e assim foi a volta triunfal dele naquele 4 de maio de 1980. Para vocês terem uma ideia, Roberto Dinamite com a camisa do Vasco teve 1.110 jogos e 708 gols. Ele ainda detém o recorde de maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro. Isso, pessoal,
Essa foi a volta histórica de Roberto Dinamite com a camisa do Vasco. Antes de encerrar o vídeo, galerinha, ativem as notificações e fiquem por dentro de tudo que eu posto aqui no canal. Receba além desse vídeo outros conteúdos bacanas que eu posto por aqui. E você, torcedor, olha para o adversário e diz: respeita meu manto. Até a próxima, pessoal.